venho para a igreja, para mim é prazeroso estar na casa de Deus. Por que para mim é prazeroso? Porque aqui é um lugar diferente de todos os outros lugares. Aqui é um lugar que eu abro meu coração. Hoje, eu cheguei aqui, eu falei, se alguém passar na rua, fala que um doido está cantando na igreja. Porque eu soltei a minha voz hoje, sozinho aqui. Sozinho, comecei a cantar. Haverá paz no vale, para mim eu sei. Haverá paz no vale, para mim, Senhor, eu sei. Mesmo a sombra da noite, ali verei. Haverá paz no vale para mim. Você acha que eu cantei desse jeito que estou cantando aqui? Eu gritei. Chegou lá. Você está entendendo? Porque são oportunidades que Deus dá de a gente estar na casa do Senhor. Tem dia que eu paro tudo e fico ali no cantinho. Eu falo, que lugar de paz, que lugar agradável, que lugar gostoso de estar na presença de Deus. Hoje eu entendo porque Davi fala, o melhor lugar é estar na casa do Senhor. E nós, irmãos, queremos fugir. Pastor fica pedindo agora para todo dia para a igreja, todo dia para a igreja. Agora tem que ir, agora tem que fazer isso. Irmão, se você não vier, quem vai perder é você. E lá na frente você vai vir na prova. Você tem que ser inteligente. Está tudo bem? Vem para a igreja. Adore ao Senhor. E não abra a mão. Então, eu estou falando de quê? Repita comigo. Crescimento espiritual. E dentro desse crescimento espiritual, eu aprendo o que é nesse crescimento espiritual? Fala assim, ó, a falar com Deus. Quando uma criança começa a falar, você já viu como é que ela fala? Você não entende quase nada. É assim ou não é? Mas eu pergunto, os pais entendem ou não entendem? Hein? Elas falam grego, mas o pai, olha, às vezes é umas aqui comigo. Aí o pai interpreta, olha pastor, falou isso, isso, isso e isso. Como é que entendeu isso? Da mesma forma é Deus. Por quê? Porque a criança, ela vai aprendendo a falar. E mesmo com as dificuldades daquilo que ela fala, o pai entende. Nós começamos a falar com Deus e vamos aprendendo desse relacionamento a ouvir Deus falar conosco e interpretar os nossos pedidos. Por isso que oração, e eu falo dentro do crescimento, é uma das ferramentas mais fortes, poderosas que existe na igreja, na unidade da igreja. Por quê? Porque nós temos a oportunidade de se relacionar com o Senhor, de abrir o nosso coração para Deus, sabe, de chorar na presença dEle. Existem muitas pessoas que eles pedem oração para 50, 60, 100 pessoas. Se eles gastassem o tempo deles falando mais com Deus do que pedindo oração, eles teriam mais resposta. Ô irmão, você ora por mim. Ô irmão, você ora por mim. Ô irmão, eu estou com um problema lá em casa, assim, você ora. Aí chega para o outro irmão. Aí cada um que ele conta a história todinha e pede oração. Só esqueceu de falar para quem? Para Deus. Você tem que aprender, da mesma forma que você fala para o irmão, Deus, eu estou aqui. A situação está difícil. Mas me ajuda, Espírito Santo. No nome de Jesus, me orienta. Abre as portas, fala comigo. Abre a minha mente, que a gente tem uma mente. Ó irmão, essa mente aqui, ó. Ou mente tapada é a nossa. A gente... Lembra que eu falei de crescimento? A gente tem que ir mudando. Porque muitas pessoas mudam. Você viu um dia desse que lá no Nordeste não sabe o que fazer com jegue? Alguém já ouviu falar? Lá no Nordeste não sabe o que fazer com jegue? Alguém sabe por que ninguém quer mais o jegue? Porque descobriram a moto. O trabalho que o jegue fazia, agora ele não faz mais. Agora todo mundo quer usar moto. Mudou. Está entendendo? Então nós temos que estar abertos para a mudança. Lembra que eu falei? Crescimento é mudança. Mas o princípio não muda. Deus falou para mim, olha meu filho, eu não mudo os princípios. E nós queremos buscar tanta coisa, tanta coisa. Quando eu comecei a falar aqui, grave bem aqui, ó.
Algumas pessoas falaram: pastor, não acredita mais em profecia, pastor, não vai trazer mais nenhum pregador aqui. Essa era a conversa. E o pastor acabou com o trabalho das mulheres na igreja. Nada disso. Eu só estava mostrando para vocês que, ao invés de você vir na igreja para receber uma profecia, você pode ser o profeta. Vou repetir novamente. Ao invés de você vir na igreja para receber uma profecia, você pode ser o profeta. E oxalá que nós tenhamos a oportunidade de buscar ao Senhor e todos sejam profetas, boca de Deus na terra. Essa é a vontade de Deus. Deus quer usar você. Deus quer usar no meio da sua família. Ah, pastor, mas vai acabar a profecia? Não, imagina, juntando os profetas aqui, tudo no mistério, como que vai ficar essa igreja? Não vai ter um, vai ter centenas de profetas, o poder de Deus vai cair, e Deus vai revelar coisa muito mais profunda. Mas o diabo fecha a mente. Agora, pastor, não acredita mais em profecia. Não, eu amo profecia, mas eu não quero profetizar sozinho, eu quero também que você seja um profeta. Agora eu pergunto, como é que nós vamos ser um profeta? Como é que nós vamos ser um profeta? Vindo para a igreja falando: profetiza, fala para mim? Não, é orando, é buscando a face de Deus, que Deus dá dons espirituais. É quando eu paro tudo e eu busco o Senhor, e o Senhor fala comigo, e Deus se revela para a gente. É isso que Deus quer. Por quê, pastor? Porque nós perdemos nesse crescimento algumas áreas que a gente pode restabelecer novamente. Você sabia que tem igreja que, quando fala que é um culto de oração, ninguém vai para a igreja, só você encontra Pedro, Tiago e João? É fato. Porque as pessoas não querem mais orar, mas se falar o quê? Olha a chave, olha o carro, olha a porta. Eles estão atrás de bênção. Só que a bênção, ela está em segundo plano, porque o primeiro plano é buscar primeiramente o reino de Deus com a sua justiça, e as demais coisas chegarão na nossa vida. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual tu não sabes. Então, pastor, pode vir um pregador? Pode, mas eu não venho pelo pregador, eu venho por aquele que usa o pregador. É o nosso Deus. Eu tenho que vir para a casa de Deus e falar: fala comigo. E quando vier a profecia, é a confirmação daquilo que Deus já falou para mim. Isso não é extraordinário? Lembra dos profetas? Ele chega para quem? Para Eliseu e fala: olha, o teu Senhor vai ser arrebatado. Calai-vos, já sei de tudo isso. Ele já sabia. O profeta falou: olha, ele vai ser arrebatado. Já sei. Então, quando eu busco o Senhor, Deus fala comigo, e a profecia é para confirmar o que Deus está falando. Como é que eu vou aprender isso? Vindo para a igreja. Por quê? Porque aí na mídia, no Google, tem um monte de coisas aí que não funciona. Não é o correto. E você tem que ir para a fonte. Você tem que entender.